Vídeo aqui para fazer o advogado do diabo, hein? Já fica o spoiler. Agora quem dá bola é o Muito Santos, eu sou o Dan. Primeira vez por aqui, já se inscreve, já deixa o like, que a gente vai falar um pouquinho de Paulo Turra, novo técnico do Santos, né? Antes de mais nada, vamos falar um pouquinho do Paulo Turra em si, né? No comando do Atlético, desde o dia 16 do 12 até a última semana em que ele foi demitido, são 25 vitórias, 4 empates e 7 derrotas, né? A gente está falando aí de um aproveitamento de 73%, né? Um aproveitamento muito alto, né? E aí você vai me falar assim, claro, eles jogam o Campeonato Paranaense. É verdade. Mas o Santos joga o Paulista e nem passa de fase, né? Que a gente tem também times que talvez sejam tão frágeis quanto, né? Só olhar aí, por exemplo, a dificuldade que os times da Série D têm em relação aos times paranaenses, né? O próprio 15 de Piracicaba, a Inter de Limeira tiveram dificuldades com o Cascavel, por exemplo. Então, talvez os times paranaenses enfrentem mais resistência ou tanto quanto os times paulistas ao Santos, né? Digo, esses que não têm divisão, enfim, esses clubes menores, né? Além do Coxa que faz o clássico local, né? E nesse campeonato o Atlético Paranaense foi campeão invicto, ou seja, nos primeiros meses de carreira do Paulo Turra ele já foi campeão invicto do Campeonato Paranaense. De novo, estadual é uma grande coisa? Não, mas também o Santos não tem feito nada nessa grande coisa. Então já é um ponto a se considerar. E aí a gente vai falar então desses números do Paulo Turra, né? Vamos começar no Campeonato Paranaense, que a gente já está citando. São 10 vitórias e um empate. Como eu falei, ele foi campeão invicto. Esses números de 10 vitórias e um empate são da primeira fase. E aí ele fez 25 gols, né? E tomou 6. Na segunda fase ele ganhou 5 e perdeu não, desculpa, empatou 1, né? Empatou acho que o segundo jogo da final, que ele já estava bem encaminhado ali. E aí fez mais 14 gols e tomou só 3, né? Então, assim, é um número muito bom aí do Campeonato Paranaense. Aí você vai me reforçar, né? O Campeonato Paranaense. Então vamos descer pro brasileiro, então? Vamos fazer o seguinte: 5 vitórias, um empate, 4 derrotas. Até ele estava comandando, né? Era o sétimo colocado, com 14 gols feitos e 13 tomados. Você pode argumentar aí que é um equilíbrio, mas ainda assim um saldo positivo, né? E com vitórias, né? Empatou pouco, né? Perdeu tanto que ganhou, mas ainda se manteve no alto, né? Na sétima colocação. Copa do Brasil, 2 vitórias e 2 derrotas. O Atlético Paranaense ele entrou mais tarde, né? Por conta de ser um dos classificados da Libertadores. Então ele disputou menos jogos do que o Santos, por exemplo. Mas ainda assim, 2 vitórias e 2 derrotas. Foram 5 gols feitos, né, e 5 tomados. Também aí tem um equilíbrio. Aí a gente passa para Libertadores, né, que talvez seja o grande ponto alto aí do trabalho do Paulo Turra, né? São 3 vitórias, um empate e uma derrota, né? São 6 gols feitos e 4 tomados, sendo que essa derrota foi pro Atlético Mineiro em Minas, né? Foi pro Galo em Minas, lá no Mineirão. Um resultado que, convenhamos, é bem normal, né? Ou seja, é um bom trabalho até aqui, né? Um bom início de trabalho, né? E aí a gente vai para alguns detalhes aí, né? Quartas de final da Copa do Brasil que o Atlético Paranaense está. O Paulo Turra classificou o Atlético Paranaense, vencendo hoje um dos melhores times do Brasil, que é o Botafogo, né? O Botafogo é o líder do Campeonato Brasileiro, por exemplo, classificado na Sul-Americana também. Vinha e vem sendo, né? Um dos principais times do Brasil, né? E o Atlético Paranaense conseguiu eliminar o Botafogo numa virada lá na Arena da Baixada, né? O Botafogo abriu 2-0 e o time do Paulo Turra conseguiu uma virada para 3-2. Então é um feito bem grande. Aí chegou no Newton Santos, o Botafogo ganhou de 1-0 e eles passaram nos pênaltis. Mas ainda assim a gente está falando de duas equipes, aí o Botafogo que é uma equipe grande também, né? E o Atlético Paranaense que talvez hoje não seja um dos ditos 12 grandes, né? Mas também é um time que vem aí com resultados muito altos, principalmente nessa virada do século ali, né? A partir dos anos 2000 para cá, vem numa batida de resultados muito grande, né? Muito importante para um time que você vê o time o tamanho que era o Atlético antes, né? E aí conseguiu eliminar o Botafogo, que vem sendo a grande sensação do ano, né? Vencendo o Botafogo do Luiz Castro, o Paulo Turra conseguiu classificar o Atlético Paranaense em cima desse Botafogo.
E a gente falou, né, sétimo lugar do brasileiro, né, até o momento que o Paulo Turra estava, depois da derrota para o São Paulo, agora na última rodada perdeu algumas posições. E a gente está falando do primeiro lugar no grupo da Libertadores, um grupo que tem o Galo, tem o Libertad e o Alianza Lima. A gente tem o Galo, que é um time grande aqui, Libertad, que é um time grande no Paraguai, né, não é um dos principais, mas assim, tá entre os 4 grandes lá, e o Alianza Lima, que é um dos grandes do Peru. E ainda assim se manteve em primeiro, um dos primeiros classificados, tá? O Atlético Paranaense foi um dos primeiros classificados para a segunda fase, né? Classificado com antecedência, entra nos números lá de 3 vitórias, um empate e uma derrota, sendo que essa derrota é justamente para o Galo, que é um time grande do Brasil. Então ainda tá tudo dentro dos conformes, né? E o Paulo Turra, ele era integrante da comissão técnica do Scolari, né? O Scolari que levou o Atlético Paranaense, esse mesmo Atlético que ele comanda hoje, à final da Libertadores do ano passado, eliminando o Palmeiras, por exemplo, né? Ou seja, a gente está falando de um Paulo Turra que tem resultados significativos, né? Campeão invicto, sétimo lugar do brasileiro, classificado para as quartas de final em cima do melhor time do Brasil hoje, né? E classificado na Libertadores com antecedência, sendo um dos primeiros com time grandes dos países que são os outros 3, né, do grupo. Então a gente está falando de resultados eficientes, resultados que o Santos, de novo, não conseguiu, né, nos últimos anos aí. E pra gente ficar só na Sul-Americana, por exemplo, que a gente enfrentou times que brigam contra o rebaixamento ali ou brigam na parte de baixo da tabela, tirando do News, o Santos não conseguiu fazer nada. Então, assim, são números a ser sim considerados, né? Eu acho que são números que a gente deve olhar com mais carinho do que vem sido feito nas redes sociais, por exemplo. Talvez por desconhecimento do povo de quem seja o Paulo Turra, né? Mas acho que a gente deveria olhar com um pouquinho mais de carinho para esses dados do Paulo Turra, né? Porque ele tem a experiência de ser um auxiliar ali do Scolari, tem toda essa vivência de títulos do Scolari, né? Enfim, de toda a passagem até do Palmeiras também lá em 2018. Dizem que o Scolari não comandava mais treinos, quem comandava os treinos do próprio Scolari, né? Era o Paulo Turra, ou seja, o Scolari passava um treino para o Paulo Turra e o Turra aplicava esse treinamento. E aí você vai falar assim, mas o Scolari é retranqueiro. De novo, entrando nesse mérito aqui. O Turra aplicava o treinamento do Scolari. Os conceitos do Turra podem, e imagino que são, né, pelos números que a gente já citou aqui, diferentes do que o Scolari tem de conceito de futebol, né? Ele, claro, agregou as coisas que o Scolari passou a ele, mas ele aplica também os seus métodos, e embora a gente veja um time equilibrado, aí a gente tem um time que faz gols apesar de tomar, né? Alguns, mas você vê que ainda assim, mesmo tomando esses gols, são resultados satisfatórios onde o Atlético Paranaense estava bem até mandar o Paulo Turra embora, né? E aí muita gente vai falar assim, mas o Paulo Turra é um retranqueiro, né? Vão insistir nessa tese. Porém, a gente estava aqui até 2 anos atrás e muita gente hoje em dia estava fazendo lobby pelo Carille, né? Que também é um retranqueiro. Assim, pelo menos na situação atual do Santos, eu não me importo tanto em ser um retranqueiro, né? Porque a gente está precisando nos garantir na Série A, né? Então, assim, seja lá qual for a fórmula, a gente precisa se manter na Série A, isso é um fato. Eu traria, assim, eu prefiro sempre uma aposta em técnico estrangeiro. Eu acho que os técnicos estrangeiros têm mais repertório e são mais capacitados. Mas eu entendo, não que seja uma regra isso, mas eu entendo quem prefira não apostar num técnico gringo no meio da temporada. Porque o técnico gringo às vezes não conhece, né, o futebol brasileiro de uma maneira geral, né, o elenco do Santos e os jogadores que estão no Santos hoje. Então, eu entendo esse argumento, embora talvez eu fizesse diferente. Eu entendo, consigo parar e compreender. Mesmo que o Santos já não esteja mais em nenhuma competição de meio de semana, né? Tem um jogo contra o Blooming que é só para cumprir tabela, e que esse possível técnico gringo tivesse esse tempo todo para treinar, né? Até o final de semana, né? Tem a semana inteira para jogar no final de semana pelo Campeonato Brasileiro. Entendo que o técnico gringo teria esse tempo. Mas também entendo que, assim, é difícil você fazer uma aposta no meio da temporada, assim, embora eu mesmo, de novo, faria uma aposta em técnico gringo. E aí já me leva a uma outra questão, né?
quem toparia assumir esse time, né? Entre os treinadores disponíveis, né? Que já são poucos, né? Os treinadores disponíveis brasileiros aí, principalmente, já são poucos. Achar quem toparia esse desafio que é o Santos hoje, né? Essa bucha, vamos ser sinceros, né? Essa bucha que é o Santos hoje, difícil imaginar quem toparia assumir, né? Esse Santos. E o Paulo Turra, com esses números, topou. Então eu não acho um desastre a escolha, tá? Eu acho que foi uma escolha dentro do que era possível. Uma escolha ok, né? Uma escolha tranquila. Não acho que foi um desastre de escolha. Posso estar errado, né? Tudo pode se confirmar um grande erro da diretoria do Santos, um grande erro meu de estar aqui defendendo essa contratação. Mas acho que os números do Paulo Turra, né? O desempenho do Atlético Paranaense nas competições em que ele estava, eu acho que é bem válido, assim, é válido, tá? Bem mais válido do que, por exemplo, Luxemburgo, do que o próprio Scolari, bem mais válido do que Abel Braga, do que Mano Menezes, por exemplo, tá? Só pra ficar nesses nomes assim mais medalhões, acho que a aposta no Turra é bem mais válida do que nesse tipo de treinador. E o Paulo Turra aqui, com 6 meses, já tem números expressivos em 4 competições, sendo uma delas campeão invicto. O que você acha do Paulo Turra? Se você conhecia o Paulo Turra, o que você acha do Paulo Turra? Você assistiu algum jogo do Atlético Paranaense? Escreve aqui embaixo. Tamo junto, Santista. É nóis.